Olá, eu sou Rosina Camarota, sou empresária, executiva, atleta, mãe, esposa, coach e instrutora de meditação. E hoje eu quero falar sobre um aspecto oculto que está por trás da repetição de padrões, repetição de resultados que não te agradam, repetição de problemas e desafios que parecem te perseguir. E como esses padrões estão relacionados a alianças de lealdade em nossa família, a questões emocionais que nos ligam e que nos aprisionam, e parece que precisamos pertencer a esse tipo de problemas para ser parte da família. Então, se você identifica que você está repetindo algum tipo de resultados, e se você identifica que esse tipo de resultados é comum em seu ambiente familiar, então esta informação vai ser muito, muito importante para você, para que você possa identificar qual é o padrão, que você possa ressignificar e se libertar. E quando você se liberta, você liberta a sua família, as gerações anteriores e as que vêm. Então é muito, muito importante que você escute com atenção, que você reflita, que você autoanalise o tipo de resultado que você não quer, que você está tendo, e que você possa identificar alguns padrões para você poder transformar. E é importante que você faça isso porque quando nós permanecemos na repetição de insucessos, nós estamos reforçando conexões neurais. Então, esse insucesso se torna a sua referência. Então, aos poucos, a sua identidade se vê contaminada pela expectativa de que não vai dar certo. Então, é muito importante, isso é essencial para a construção de um padrão mental saudável, que você possa identificar e transformar qualquer padrão que esteja acontecendo na sua vida, que esteja te trazendo resultados que você não quer. Então vamos entender de que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando daquela repetição de resultados indesejados que está relacionado a uma ligação emocional com o seu entorno familiar. Então, por exemplo, todo resultado que você não gosta, que você tem uma e outra vez e que também está presente na sua família. Por exemplo, a escassez. De repente, você tem dificuldades financeiras e, de repente, essas dificuldades financeiras são super ocultas, super silenciosas. De repente, quem está vendo de fora não percebe, mas você vive essa batalha com o dinheiro. Ou de repente falta mesmo, e você vê que essa escassez se comporta como um padrão, porque de repente você gera uma nova fonte de renda, você tem uma promoção, você ganha mais dinheiro, mas ao mesmo tempo acontece algo que te faz perder. Então acaba que você continua na batalha, continua na luta, continua na preocupação da escassez. Então atenção a esses sinais que são muito, muito importantes. Então, eu dei o exemplo da escassez, mas a repetição de padrões pode acontecer também na saúde, pode acontecer nos relacionamentos, em qualquer aspecto da vida. Sempre que você repete resultados, você está à frente do padrão, você está obedecendo a um subconsciente que não está muito saudável. E se você vê isso no seu ambiente familiar, então significa que temos aí uma conexão emocional. É como se esse problema te aproxima da família, te faz pertencer à família. E se você tivesse tudo resolvido, então você não é mais parte desse funcionamento. Então existem muitas sutilezas envolvidas emocionalmente nesse pertencer. E claro, estão relacionadas à culpa, estão relacionadas a não merecimento, são coisas extremamente profundas e sérias e que elas afetam a vida inteira, não só a sua, da sua ancestralidade e das gerações que estão por vir. Então é essencial que você pare e que você resolva. Então, como é que funciona a questão da repetição de padrões e o que isso tem a ver com a nossa família? A primeira coisa que a gente tem que entender é que sempre todos os nossos resultados vêm do subconsciente, que é o nosso campo emocional, que é onde estão as crenças, os paradigmas, os significados, os valores, os medos, a autoimagem. Toda essa matriz é a matriz que faz com que você veja o mundo de uma determinada maneira e determine, através da sua lógica,
de forma subconsciente o que é fácil, difícil, bom, ruim, possível, impossível e assim por diante. Então, como é subconsciente, faz todo sentido que o que nós estamos repetindo tem muito a ver com a forma como os nossos ancestrais, as figuras de autoridade que nos criaram, veem a vida. Porque até os 7 anos de idade nós absorvemos tudo isso. Então todas as ideias sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre saúde e relacionamentos vêm das pessoas com as quais nós convivemos nesses primeiros 7 anos de idade, quando nós não tínhamos a capacidade de rejeitar uma ideia, porque nós não tínhamos o discernimento. Então tudo que nós vivenciamos se tornou uma matriz. E é por isso que nós repetimos esse padrão. Mas também tem outro aspecto, que é a questão mais emocional de sermos fiéis às nossas famílias. E isso está presente na psicologia, está presente nas constelações familiares, está presente nas filosofias milenares e também nas escrituras sagradas. Existe uma relação entre como nós vivenciamos de geração em geração todos os aspectos, inclusive emocionais. E existe essa questão de lealdade para com os nossos ancestrais. Então, muitas vezes, como é que isso se manifesta? Fica desconfortável ter mais sucesso que os nossos ancestrais. Fica desconfortável se libertar de algum problema estando presente em nossa família. E é muito sutil e é muito subconsciente e talvez não é nada racional, não faz sentido, mas é a matriz que está em funcionamento. Então, se você observar, é muito comum, nós falamos isso muito no curso Prospere Sua Vida e em todas as mentorias, no Best of Me, na verdade, toda essa jornada também, é sobre entender qual é essa matriz que nos prende aos resultados atuais. E se você parar para pensar, pensa numa situação que se repete em sua família, uma escassez de repente. Tem um exercício da consciência financeira que, se amanhã você enriquece de uma forma exponencial com relação aos seus familiares e você tivesse que vir e mudar a sua forma de viver, as coisas que você gosta, forma de você funcionar, que é o que naturalmente acontece, se pergunte se você se sentiria confortável, porque os estudos que nós temos indicam que essa mudança para melhor, esse sucesso financeiro, quando ele destoa muito do que é o nosso entorno familiar, ele gera desconfortos se não é tratado emocionalmente. Não estou falando aqui que você não possa, aliás, muito pelo contrário, nós trabalhamos aqui para que você realmente prospere, assim, grandemente. Mas é por isso que esse prosperar tem que vir de dentro. Tem que vir de uma conexão espiritual, de um campo mental saudável, alinhado com aquilo que você quer. Porque caso não seja dessa forma, você vai se deparar com inúmeras barreiras, com muito auto-boicote. E vai voltar para a sua zona de conforto. Então é muito, muito complexo esse fato da lealdade que nós temos com relação à nossa família para podermos sair de uma repetição de padrões. E é necessário que você trabalhe esse seu interior para você curar esse campo emocional que está, de certa forma, prisioneiro de problemas e repetição de escassez ou de falta de saúde ou de relacionamentos não saudáveis. É necessário tratar isso dentro de você para que você se liberte e se permita. E aí você liberta também o resto da família. Isso é muito bonito, muito legal. Então, vamos a alguns exemplos. Em uma família onde sempre teve escassez, de repente, um membro da família começa a ter sucesso financeiro, começa a prosperar, então se realiza, tem uma melhor condição, começa a ter a possibilidade de viver de uma forma diferente, novas oportunidades se apresentam. Porém, se emocionalmente as coisas não estão bem resolvidas, essa pessoa não vai se sentir à vontade nesse sucesso. Então, o que começa a acontecer? Primeiro, ela tem vergonha. Então, por exemplo, a pessoa tem uma condição de se vestir melhor, de viver melhor, de comer melhor,
Porém, quando ela retorna para a família de origem, ela se veste mal, ela se justifica, ela se coloca numa situação de vítima, começa a apontar os próprios problemas ou desafios, se autocritica. Por quê? Porque não está se permitindo viver esta nova oportunidade, esta nova identidade. Muitas vezes o motivo disso é que na família de origem, quando havia escassez, existia uma associação do dinheiro como algo ruim. Então, quando existe quem tem dinheiro é muito arrogante, ou qualquer outra associação negativa com relação a quem tem dinheiro, então quando a pessoa se depara com que agora ela tem dinheiro, desencaixa. Não se sente à vontade de jeito nenhum e precisa provar que ela ainda pertence ao núcleo familiar original. Então é aí que começa a desandar, porque essa pessoa não está nem aqui nem lá. Ela não conseguiu assumir a identidade de prosperar, de melhorar de vida, de ter, de ser, e também não está mais lá, porque já tem, então não pertence completamente também ao núcleo original. E isso gera um desgaste enorme, uma série de conflitos, e muitas vezes a pessoa realmente escolhe o não sucesso e voltar para a zona de conforto do conhecido, do núcleo familiar, onde se sente parte, pertencente, aceita. Então, esse é um exemplo sério, eu já vi acontecer várias vezes, e o legal é que existe uma forma de sair disso, e esse é o trabalho interior que nós fazemos em Óbvia. É muito profundo, é muito gratificante trazer essa verdade, colocar paz nesse progresso, nos permitirmos realmente crescer, prosperar, mas desde um emocional, desde um campo mental profundo, subconsciente, saudável e com ordem. Vou trazer um exemplo com relação à saúde. Também, neste caso, uma família com escassez financeira, onde se cuidar era uma questão de fracos, né? Uma questão de fresco. Então, não era o hábito da família se cuidar fisicamente. E aí, a pessoa que começa a prosperar, começa a se cuidar, é muito atento ao esporte, ao bem-estar, à saúde. Porém, frente a aquele aspecto de saúde da família, que se repete na família, em vários, e que é totalmente evitável, nesse aspecto a pessoa não se cuida. Ela sabe, ela tem condição, ela tem informação, mas parece precisar repetir o problema familiar, como se isso garantisse que ela pertence à família. Então veja, é muito importante que nós tenhamos o autoconhecimento, que nós tenhamos a consciência de entender como estamos nos conduzindo pela vida. O que é que nós estamos nos permitindo? O que é que nós estamos nos proporcionando? Porque se nós não fazemos isso conscientemente, naturalmente estaremos repetindo um padrão de comportamento. Aquele que aprendemos e aquele ao qual estamos sendo fiéis para pertencer ao núcleo familiar. Então são essas duas coisas. A repetição de padrões como forma de lealdade emocional à nossa família acontece pelo funcionamento do subconsciente e pela lealdade emocional de pertencer ao núcleo, ao nos mantermos nos mesmos tipos de problemas que acontecem na família. Isso é muito, muito sério. E se você não cuidar, se você identificou que você está repetindo um padrão de insucessos que está presente na sua família, e se você não mudar isso, então você está realmente boicotando a sua vida, seu sucesso, seu progresso. E como eu disse, a repetição de insucessos faz com que você se torne esse insucesso. E a partir daí, a sua referência mudou, a sua expectativa mudou, e chega uma hora que você nem tenta mais. Então, é hora de você olhar para o padrão de resultados que você está tendo e aprender a mudar de dentro para fora, para você se permitir o progresso, o sucesso, a prosperidade, inclusive e principalmente financeira neste caso. Então, de que maneira não é bom fazer esta mudança? Quando nós estamos falando de resolver, de você olhar para dentro de você, encontrar essas ligações emocionais que te fazem permanecer
no insucesso, nas dificuldades, nos resultados que você não quer. Então, quando nós decidimos resolver esta questão da lealdade emocional com relação a um padrão de resultados indesejados, não estamos falando em dar as costas aos nossos familiares. Não estamos falando em sermos indiferentes, em pensar só em nós. Não é isso. Estamos falando em sermos autênticos e termos a coragem de ver e viver o nosso potencial. E nos trabalharmos em nosso interior para eliminar a culpa, para nos permitirmos a prosperidade. Então, quando você faz isso, você liberta a você e também liberta as gerações que estão por vir. E às vezes até as anteriores também. E isso é muito importante. Eu mesma já passei por uma situação desse tipo. Em um momento da minha vida, comecei a ter um sucesso financeiro, eu sentia a necessidade de me justificar e me diminuir frente à minha família. Talvez eles nem souberam disso, mas eu sentia isso. Eu sentia a obrigação de passar por problemas financeiros, como se me libertar disso me tornasse alguém alheio à família. Então, às vezes são coisas extremamente silenciosas que você vive no seu íntimo, que ninguém mais vê, mas que é importante você se perguntar se você está de fato se permitindo viver todo o seu potencial. E aí você pode me dizer, mas a minha família me acha super arrogante quando eu dou certo, então no fundo parece que torcem contra, ou fazem algum comentário sarcástico. Isso é super comum, sabia? Muito comum. Mas aí é que está. Uma coisa é que nós não vamos dar as costas. Não vamos dar as costas. Nós vamos amar a nossa família, dar todo o apoio, todo o suporte. Mas você precisa viver a sua identidade. Você precisa saber quem você é e como você quer viver e o que você vai se permitir vivenciar. Então, está aí a primeira questão a você decidir. Não é porque os outros achem ruim no começo, você ter um baita sucesso, você ser muito próspero, que você vai deixar de ter. Primeiro tenha esse sucesso, e aí você vai ter a chance de mostrar tudo o que tem de bom nisso aí, e quem sabe inspirar para que outros também percorram esse caminho, derrubem essas crenças que não tem base em nada. Não tem nada de bonito em ter escassez, em ter problemas financeiros. Não tem nada de legal nessa associação da humildade com a escassez. Humildade não é isso, não é falta de dinheiro, humildade não é escassez de nenhum tipo. Humildade é você poder enxergar de ser humano para ser humano todos da mesma forma, mas de maneira alguma se limitar ou limitar o seu sucesso ao que os outros tiveram a capacidade de ter. Então você precisa sim brilhar e se permitir. Outro caso que eu já ouvi é: minha família me acha fresco por me cuidar. E não é. Nos cuidarmos é a nossa obrigação, é uma questão de consciência. Você precisa cuidar do seu corpo, você precisa e deve e pode ser saudável sim. Você precisa tomar cuidados com você. Isso é essencial para que você possa viver essa identidade que você quer. E às vezes pode ser que neste início de jornada, nesta mudança, as pessoas nos achem exagerados. Agora está fanatizado, agora tem que ser desse jeito. Sim, no começo tem que ser assim. E não é uma questão de fanáticos, não é uma questão de exagero, é que ou é ou não é. Ou você se cuida ou você não se cuida. Ou você prospera ou você vive na escassez. E não dá para ter um pé aqui e um pé lá. Em algum momento você precisa decidir quem você quer ser para ter o que você precisa ter. Então, são decisões muito importantes e é por isso que eu quero trazer esta oportunidade para você. E esta oportunidade começa com você fazer este exercício. Eu quero que você veja para cada aspecto da sua vida em que lugar você está. É muito importante que você veja se você está realmente feliz e satisfeito com os diferentes aspectos da sua vida. Porque às vezes você acostuma com o insucesso, com a falta de dinheiro, acostuma com uma saúde mais ou menos, acostuma com não se cuidar, acostuma com não ter oportunidades, com não poder viajar, com não poder gastar dinheiro. Acostuma, isso se torna o seu normal, mas não é. Então é necessário que você pense como é que você está vivendo cada aspecto da sua vida. Também quero que você pense qual é o problema que se repete, qual é o padrão. Às vezes tem detalhes incríveis. Sempre que eu ganho um pouco a mais, aparece um imprevisto. Parece uma circunstância. Parece que não tem nada a ver com você, mas não é.
é um padrão. Tudo que se repete é um padrão. Então está na hora de você se permitir diferente. E eu quero que você identifique qual é essa coisa que se repete. Às vezes pode ser, parece que está tudo indo maravilhosamente e acontece uma tragédia. Acontece também. Isso também tem a ver com não merecimento. Isso também tem a ver com você não saber como é que funciona esse causa e efeito da vida. E isso faz com que uma hora você vai começar a desconfiar quando as coisas dão certo. E isso é muito triste, porque nós precisamos viver na esperança, numa expectativa positiva. E se você não tem o conhecimento certo, quando a vida se desajusta desse jeito e você não entende com isso, as suas oportunidades vão diminuir. Então é muito importante que você identifique isso também. Eu quero que você pense também o que você está fazendo para você sair desse lugar, para você ter melhores resultados, para você ter mais prosperidade, mais saúde, melhores relacionamentos. O que você está trabalhando em você para isso? Ou o que você não está fazendo? Porque às vezes você sabe, mas não faz. Como o exemplo da saúde que eu dei, né? Da pessoa que estava pertencendo a um padrão de falta de saúde, simplesmente por não fazer as coisas que sabia que tinha que fazer. São escolhas. O que você está escolhendo? Quem você está sendo? E você quer sair desse padrão de insucesso? Você está disposto a ter um resultado diferente do que o seu entorno familiar sempre apresentou até agora? Você está disposto a continuar amando muito, mas se permitir fazer a sua caminhada para poder retornar com muita luz, com muito brilho, com muita prosperidade e inspirar o resto da família também? E se você está, então eu quero que você hoje pare e faça uma oração de gratidão a todas as gerações que vieram antes de você, a toda a sua família, e que você declare em oração que você está se permitindo, neste momento, avançar. É claro, sempre guiado pela sua essência, pela sua conexão com Deus, mas você precisa decidir que você está disposto a caminhar para você viver plenamente tudo que a vida tem para você. Você é um ser ilimitado, sim. Você tem infinitas possibilidades, sim. Mas o trabalho que precisa ser feito para quebrar esse padrão mental negativo é dentro de você. E só você pode fazer. Ninguém de fora pode te ajudar nisso. Então, se você faz esta oração, você vai estar se permitindo olhar para um padrão mental muito mais saudável, muito mais próspero, muito mais de infinitas possibilidades. E é isso que eu quero que você faça hoje. É uma coisa simples, mas é algo que é esse passo que você precisa dar para você começar a se permitir. A partir daí, nós podemos trabalhar juntos no seu padrão mental dentro da Mentoria 11. Então, tome sua decisão, faça uma oração que te permita agradecer e declarar que você está indo em busca de tudo que você tem o potencial de viver. E depois vamos juntos na jornada 11 Elite para que você possa realmente acessar, trazer ordem para esse campo mental e começar a criar essa vida próspera, maravilhosa de dentro para fora. Eu te vejo lá.